O começo de um livro é precioso. Essa é uma frase da escritora portuguesa Maria Gabriela Ariansol e que, na sua simplicidade, consegue dizer muito sobre o fazer literário e sobre a escrita como um todo. Quando a gente pensa numa composição escrita ou qualquer composição, nós sempre pensamos em início, meio e fim, que seria a estrutura básica. E todas essas partes são importantes por motivos diferentes. A parte inicial talvez seja aquela que mais recebe atenção, porque geralmente é a mais lida. A primeira página de um livro, o começo de um vídeo, o início de um filme. É por ali, pelo primeiro contato, que nós estabelecemos quase todas as relações entre leitores e obras, e também os autores. É sobre o começo de um livro que eu quero falar aqui e porque a atenção para esse começo é crucial para que o livro exista enquanto uma obra acabada, uma obra coesa. O livro em questão é Assistente do Vilão, de Hannah Nicole Meyer, que foi lançado no ano passado. Ele, de certa forma, pertence ao gênero da romantasia, ainda que tenha algumas diferenças com as obras mais tradicionais desse gênero, mas por aí a gente consegue reconhecer alguns elementos, especialmente o ambiente fantástico, o foco no romance e o desenvolvimento de uma relação amorosa entre uma protagonista relativamente boa, positiva, alegre e um interesse romântico mais sombrio, mais fechado, mais até agressivo de certa forma, visto quase como o que a gente costuma chamar de anti-herói. No caso desse livro, a protagonista é a assistente e o interesse romântico é o vilão. Então, só pelo título a gente já consegue ver a que se propõe essa história. A minha proposta aqui é ler o prólogo desse livro e mostrar como esse prólogo acaba comprometendo o andamento da narrativa, porque ele consegue quebrar expectativas antes de criá-las. E isso cria um problema narrativo que, de alguma forma, se estende para a continuidade do livro. A partir daí, eu quero refletir um pouco sobre o que é um prólogo, qual é a função de um prólogo, e comparar com um prólogo que funciona. Um prólogo que consegue exercer seu papel de prólogo de maneira bem sucedida, que é do livro Viúva de Ferro, de Xiran Jay Zhao. A Assistente do Vilão começa da seguinte maneira. Era uma vez, Eve conheceu o vilão em um dia como outro qualquer. Mais uma tentativa mal sucedida de conseguir alguma coisa nas feiras de emprego de sua vila. Mais um dia sem nenhuma fonte de renda. Mais um dia decepcionando o pai doente e a irmã mais nova. E era por isso que estava perdida em pensamentos enquanto vagava em direção às árvores alinhadas, como se fossem uma cerca no limite da Floresta das Nogueiras. E entrou bem ali. Desse começo, a gente já entende que essa história tem uma alusão a contos de fada, porque ela começa com um Era Uma Vez, e também começa a conhecer a sua protagonista, é a Eve. Eve é a primeira palavra do livro, e a primeira oração desse livro, tirando o Era Uma Vez, é Eve conheceu o vilão. Ou seja, aqui já existe a apresentação dessa história, e especialmente a apresentação desse prólogo. O que o prólogo vai nos dizer é Eve conheceu o vilão. E aí vamos fazer um parênteses. Por que esse trecho se chama prólogo? Por que prólogos existem em primeiro lugar? E a resposta para todas as perguntas que envolvem definição está no dicionário. No dicionário, o prólogo é uma palavra que remete à tragédia grega, então ao teatro grego antigo, e ele era uma parte da peça de teatro em que algum personagem, às vezes o próprio dramaturgo, apresentava o tema da peça. Então ele introduzia o tema dessa peça para o seu público. Isso foi continuando na tradição dramatúrgica, então no teatro do século XVI e XVII também havia a presença desses prólogos, e a função era sempre a mesma, de introduzir. Então, um prólogo, ele introduz uma história. Ele diz qual é o tema dessa história. Da mesma maneira, o epílogo, que é o oposto do prólogo, vai encerrar a história. Também tem uma referência do teatro grego antigo e, diferente do prólogo, o epílogo geralmente era o próprio dramaturgo falando um pouco sobre a sua peça, o que ele queria,
e às vezes até se justificando diante da plateia, defendendo a maneira como aquela peça foi produzida. Nas narrativas de romance, de histórias que não são de teatro, o epílogo serve como um fecho para a história, algo que se passa um tempo depois do final da história propriamente dito, alguns anos depois, ou pelo menos alguns meses, para mostrar o destino daqueles personagens que a gente acompanhou ao longo do romance. Já o prólogo, por causa disso, muitas vezes se passa alguns anos antes ou num lugar distante, com personagens que não são os do núcleo da narrativa. Ou seja, o prólogo tem mais a função de situar o ambiente, o contexto, o espaço, a maneira de narrar, do que propriamente introduzir os personagens. E aí, voltando à assistente do vilão, a gente já percebe que esse prólogo é, no mínimo, heterodoxo, porque a primeira coisa que esse prólogo se pretende fazer é introduzir os seus protagonistas. Antes de conhecermos o lugar, o tempo, as criaturas mágicas que porventura venham a existir, já que seria um romance de fantasia, toda a situação em que a história vai se passar, nós conhecemos os protagonistas. E isso já mostra pra gente como que esse começo não parece muito o começo de um prólogo. Ele parece, na verdade, o começo de uma história propriamente, um capítulo 1. E isso faz a gente se perguntar por que então colocar o nome de prólogo para essa história que já está começando. A minha hipótese é que esse nome prólogo aqui está mais para atender a uma convenção de gênero, porque outros romances têm prólogo, então esse também tem que ter, do que numa reflexão mais aprofundada sobre o papel de um prólogo numa história. E o papel de um prólogo numa história é muito relevante, porque, como eu disse antes, o começo de um livro é precioso. Mas além de introduzir os protagonistas, ou pelo menos dizer que essa protagonista vai encontrar o outro protagonista já nesse período, já nesse momento em que a narrativa começa, o que mais esses primeiros parágrafos nos dizem? A gente vai ver que essa protagonista precisa de emprego. Então a gente começa vendo essa protagonista numa posição de frustração, de desencanto, de decepção. Inclusive a palavra mal-sucedida resume bastante esse início, a situação em que a Ivy se encontra no momento em que a história inicia. Ela estava tentando conseguir emprego para sustentar a família. Quem é a família? O pai e a irmã mais nova, e não conseguiu. E ela estava meio que refletindo sobre isso, andando a esmo, e a gente vê a narração enfatizando esse peso que ela sente por fracassar mais uma vez. Isso aparece na repetição da expressão mais um ou mais uma alguma coisa. Mais uma tentativa, mais um dia sem nenhuma fonte de renda, mais um dia decepcionando. Então, essa recorrência indica que não só ela frustrou as suas expectativas nesse dia, como não é nada de novo na vida dela. Ela estava sendo frustrada nos dias anteriores também, o que mostra que essa personagem estava num começo bastante negativo, ela estava numa situação ruim. E é essa situação ruim que a conduz à Floresta das Nogueiras, que, como a gente vai saber, é um lugar interditado pelas pessoas da cidade porque lá habita o vilão. E aí é um vilão com um V maiúsculo, porque é assim que as pessoas se referem a ele. E isso aparece no parágrafo seguinte. No passado, a floresta era muito frequentada, mas naquele momento era o último lugar do mundo que qualquer pessoa com bom senso escolheria para perambular. Destaco aqui qualquer pessoa com bom senso. Como a Ivy está perambulando nesse lugar, a gente, como leitor, já entende que ela não é uma pessoa com bom senso. A história está querendo construir uma personagem que contraria o senso comum, aquilo que é esperado das pessoas normais, se a gente quiser colocar dessa maneira. Ainda mais sozinha. Bom, a menos que seu nome fosse Evangelina Sade e uma floresta proibida parecesse muito mais convidativa do que ir para casa e admitir para a família que você finalmente arrumara um emprego e abrir a mão dele. Olha só como essa construção é curiosa. Primeiro, a gente tem uma pista. Qualquer pessoa com bom senso não iria para a Floresta das Nogueiras.
Se a Eve está indo para a Floresta das Nogueiras, logo ela não é uma pessoa com bom senso. Mas de alguma forma a narração não confia que o leitor vai chegar nessa conclusão e procura reforçar logo depois. Bom, a menos que seu nome fosse Evangelina Sage. E aí o que acontece? É uma forma de introduzir o nome completo dela, não só Eve, né? Eve é o apelido, como também mostrar que o tom da narrativa é meio jocoso, meio cômico mesmo. Então, a menos que seu nome seja isso, você não faria. Mas como ela é ela acaba fazendo esse tipo de coisa porque ela prefere se arriscar, ou ela não se importa em se arriscar, do que ter que enfrentar a realidade da sua vida, que é falar para a família que ela tinha conseguido um emprego, mas precisou abrir mão dele porque, mais para frente a gente vai entender, uma outra pessoa que ela via como mais necessitada acabou pegando esse emprego. Ela cedeu esse emprego para essa outra pessoa. A gente pula um pouquinho na história e vê o seguinte. O reino de Renedawn era um dos mais modestos de todos os reinos encantados. E evitar a Floresta das Nogueiras, que ocupava um pedaço enorme de seu território, era um belo desafio. Mesmo assim, os cidadãos dali tinham se virado razoavelmente bem até o momento. Aqui já é mais uma peça dessa construção de mundo. A gente entende que se trata de um reino entre outros reinos. E a palavra encantado serve para a gente entender que é uma fantasia. E aí tem tudo aquilo que a gente imagina que uma história de fantasia, de conto de fadas tenha. Por exemplo, fadas, duendes, magia, princesas, dragões e assim por diante. É uma forma de a história contar pra gente o que esperar disso, né? Você deve esperar esse tipo de situação. Aí a gente já tem uma outra curiosidade, porque apesar da história se situar num ambiente de caráter meio medieval ou que tem algum apelo medieval, ela está precisando de emprego, que é uma palavra muito associada a um tempo mais moderno, diria até o século XIX para frente. Antigamente as pessoas não tinham exatamente emprego, elas tinham ofícios, profissões, tarefas. Mas emprego, imaginando, né, receber um salário por aquilo, é algo muito moderno. Esse anacronismo é crucial para a história funcionar, porque ela foi vendida como Once Upon a Time, que é essa história de contos de fadas, né, a série, se encontra com The Office, que é uma série de emprego, de escritório. E aí o que brota dessa união bastante inusitada? Esse livro. O problema é que a história não prepara a gente de maneira muito cuidadosa para esse choque. Ela parte do princípio de que a gente já viu histórias como essa, e eu tenho aqui em mente muito Shrek. Eu acho que essa história conta muito que a gente conheça Shrek para poder entender essa dinâmica, e parte daí. Você vai aceitar os anacronismos porque essa é uma história como Shrek. Basicamente, essa é a fórmula que o romance quer apresentar para a gente. Mas como vocês estão vendo, essa história já está totalmente na narrativa propriamente dita. Ela não está fazendo aquilo que um prólogo costuma fazer, que é contextualizar, introduzir esse mundo, esse reino, e aí depois, já no capítulo 1, que seria a história propriamente dita, mostrar a vida dessa personagem. Pelo contrário, a história está comprimindo a vida da personagem para caber no prólogo. O prólogo, na verdade, ele funciona mais como um resumo da história, uma espécie de conto que diz o que a história vai acontecer, para depois contar propriamente a história. Então é como se o prólogo funcionasse quase como uma história à parte do romance propriamente dito. A história segue. Era desse pé que as coisas estavam desde o surgimento de uma figura sombria conhecida como vilão 10 anos antes. Então as pessoas transitavam pela Floresta das Nogueiras normalmente, mas 10 anos antes o vilão, esse personagem misterioso, surge e os seus atos vão levando as pessoas a terem medo de irem para a floresta. As pessoas, exceto Eve. Exceto Eve nesse momento específico, porque a gente não tem ideia se ela visitava a floresta em momentos anteriores. Então, essa frustração foi uma gota d'água para ela finalmente ir para a floresta, ou era uma prática dela comum ficar frustrada e se esconder na floresta? Nós não sabemos. Segundo os inúmeros boatos, ele se escondia perto dos limites da floresta a fim de encontrar vítimas para torturar.
Eve não sabia praticamente nada a respeito do sujeito maligno, mas tinha quase certeza de que ele tinha formas melhores de passar o próprio tempo do que ficando à espreita atrás das árvores como um duende da floresta. Se bem que ela também não tinha visto nenhuma dessas criaturas por aí. Elas tendiam a viver mais ao norte. Esse parágrafo é muito interessante porque aqui a gente já sabe que o vilão não é o que as pessoas pensam. Como que a gente sabe disso? Porque ao invés de um narrador, que é em terceira pessoa, e parece ser um narrador onisciente, ou pelo menos que sabe um pouco mais do que a própria Eve, dizer que esse vilão fazia coisas ou era de tal maneira, ele escolhe a seguinte construção, segundo os inúmeros boatos. Boato não é uma palavra muito boa para você ter certeza de alguma coisa. Você ouve um boato e aí você pode acreditar ou não, mas você consegue saber que um boato não é uma verdade. Ele pode ser, por mais convincente que seja, uma verdade parcial, mesmo que muitas pessoas compartilhem desses boatos. A palavra boato é crucial para a gente já saber que esse vilão não é um vilão de verdade, ou pelo menos não é um vilão malvado, tal como as pessoas o pintam nessa cidade, nesse reino. O outro elemento importante aqui é que Eve não sabia praticamente nada a respeito do vilão, mas tinha quase certeza de que ele tinha formas melhores de passar o tempo. Aqui cabe a pergunta, como que ela tinha essa quase certeza? E essa é uma construção importante, ainda que pareça bastante frívola, quase supérflua, porque todo personagem surge num contexto, ele é formado por aquele contexto. O personagem não é um boneco que você tira de um contexto e simplesmente joga na sua história. Ele é fruto de todas as construções, de todos os preconceitos, de todos os conhecimentos que aquele contexto produz. Como a gente sabe que a Eve sempre viveu ali, naquele reino, com a família, com aquelas pessoas, é de se imaginar que ela compartilhe da imaginação das outras pessoas. Porque aí a gente começa a perguntar, se ela sabe que o vilão pode fazer outras coisas que não atacar ela ou ficar à espreita de forma sorrateira, como que ela sabe disso? Tem pessoas que também duvidam de que o vilão tem coisas melhores para fazer, ou nesse momento ela está tão frustrada que ela simplesmente não se importa. Se ela está frustrada a ponto de não se importar, não é isso que a narração diz. A narração diz uma outra coisa. A narração diz que ela tem quase certeza de que o vilão está fazendo alguma outra coisa do que está vigiando ela, por exemplo. Essa construção é muito interessante porque ela mostra que a Eve desvia do lugar comum. Ela desvia do senso comum. Isso é um reforço do que a gente tinha visto antes, porque o senso comum diz para você evitar a floresta, ela vai lá e vai para a floresta. Agora o senso comum diz, você tem que ter medo do vilão, e ela não parece ter medo do vilão. A questão é, estamos na primeira página do romance. Estamos no prólogo. O que significa dizer que no prólogo nós já sabemos que o vilão não é lá essas coisas como as pessoas pintam, que a Eve não vai ter medo do vilão e que ela está desviando do senso comum posto por esse reino. O que nos faz pensar, já que nós estamos acompanhando a história da Eve, qual é o senso comum desse reino? Por que nós, leitores, devemos acreditar que esse reino é confiável? Por que nós, leitores, devemos concordar com os outros habitantes do reino e não com a Eve? O que acaba sendo a resposta é que, no final das contas, a gente já sabe que o vilão não é malvado, que a Eve, por causa do título, vai trabalhar para ele, e que apesar de ter um conflito moral aparente, esse conflito moral não é profundo, ele não tem raízes, porque a Eve vai falar que é difícil trabalhar para o vilão porque ele é uma pessoa malvada, ele seria um sujeito negativo, né, que faz coisas horríveis. Mas como a moldura que o prólogo pinta para a gente, como leitores, é de que esse pessoal do reino não deve ser muito confiável, porque a história não é do cidadão comum do reino, mas da Eve, que foge do senso comum, então por que a gente vai ter medo do vilão também? Por que a gente vai acreditar que existe de fato um conflito moral
entre a Eve trabalhar para o vilão e ela ser uma cidadã desse reino e ter que prestar contas para sua família, se a gente já percebe que o reino em si tem alguma coisa de errado. A primeira página desse romance já diz pra gente o seguinte: o vilão não é malvado como a gente vai pensar, a Eve não tem um conflito moral para trabalhar para ele, no final das contas o conflito em si se resolve muito facilmente, e as pessoas do reino, no final, provavelmente vão ser as verdadeiras vilãs, ou pelo menos algo nesse sentido. O vilão que é pintado como tal, na verdade seria uma vítima, um injustiçado do rei ou das pessoas daquele reino. Um último elemento desse parágrafo que eu acho importante ressaltar é que ele reforça o tom cômico da história, que eu acho que não funciona muito. Quando a Eve fala sobre os duendes, né? O vilão não ficaria espreitando como uns duendes. E aí ela complementa. Se bem que ela também não tinha visto nenhuma dessas criaturas por aí, travessão, elas tendiam a viver mais ao norte. Aqui, a intenção cômica é mostrar o seguinte: os duendes existem, mas eles não estão nesse local especificamente. Parece, eu diria, não posso ter certeza, mas eu diria que a construção de expectativa que a autora quis fazer aqui é a gente pensar, mas ela não viu os duendes porque eles não existem. Até o momento a gente não viu nada mágico de verdade aparecer aqui. Quando ela complementa de que esses duendes viviam mais ao norte, a gente confirma que de fato tem criaturas mágicas. E tem essa quebrazinha de expectativa, do tipo, não, a Eve não viu os duendes porque eles não estão ali, né? Eles moram num outro lugar. Então é para ter um efeito de piadinha, né? Uma leve piada para descontrair e mostrar qual é o tom dessa história. Agora a gente precisa avançar com esse prólogo, porque senão o vídeo vai ter 5 horas. Mas a Eve vai perambular pela floresta, vai começar a querer lavar o rosto num rio, vai ver que o rio está manchado de sangue, e aí vai ser meio que capturada pelo vilão que está fugindo dos guardas do rei. O vilão estava meio que escondido e ela, se mexendo, fazendo barulho, meio que denunciaria a presença dele para os guardas, e para evitar isso ele acaba pegando ela e os dois começam a meio que fugir juntos. Apesar da gente não saber quem é esse sujeito, por todo o contexto que foi construído, a única resposta possível é que ele de fato fosse o vilão. Uma quebra de expectativa real seria se não fosse, se fosse um funcionário do vilão, alguma coisa assim. Ou um herói também, um Robin Hood. Nesse momento, depois que ele captura ela e os dois começam a interagir, ela tenta se livrar dele, nós temos um diálogo que também é bastante interessante pela sua presença no prólogo. Ela vai dizer o seguinte: essa situação é a minha cara, sussurrou ela. Ser derrubada no chão por um desconhecido, disse o homem em um tom que soou suspeitosamente curioso. Bom, não é essa situação exatamente. Mas se eu contasse a alguém como vim parar aqui, ninguém acharia extraordinário. Ela deu uma cotovelada nas costelas dele, fazendo com que seu captor praguejasse e grunhisse. Ah, desculpa, doeu? Ela repetiu o gesto para se fazer entender. Nesse caso aqui, de novo, tem um tom cômico, porque ela está numa situação absurda, né? Ela está meio capturada e não demonstra medo, inclusive demonstra uma certa simpatia pelo captor. Ela machuca ele sem querer e pede desculpas. Chega, sibilou ele antes de apontar para os homens vasculhando as árvores do outro lado do riacho. Aqueles homens não ligam se você é uma inocente que tropeçou e caiu nos braços de um demônio. Eles vão te matar sem nem pensar 2 vezes e vão fazer isso rindo. Aqui eu acho que é o ponto em que o que tinha de revelação possível já foi entregue. Como assim os guardas que estão caçando o vilão, que dentro do senso comum seriam os heróis, seriam heróicos de alguma forma, vão assassinar uma garota inocente só porque ela estaria do lado do alvo deles? Por que eles fariam isso rindo? Por que tamanha crueldade com uma garota que é inocente se eles são os heróis? Nessa revelação, o vilão poderia estar mentindo, né? Poderia ser uma artimanha dele para fazer com que ela o seguisse, alguma coisa assim. Só que tem muito pouco que a história dá para fazer a gente não acreditar no vilão. Ele foi introduzido agora, ele está tentando proteger ela ativamente, porque não temos nenhuma razão clara de por que ele gostaria de capturar ela. Ele nem conhece ela para pensar que poderia fazer ela de refém ou alguma coisa assim. E ele faz questão de dizer, olha, fica quieta, porque aqueles caras lá querem me pegar, e se eles me virem com você, eles vão te pegar também.
Ou seja, faz muito sentido que ele esteja dizendo a verdade. E se ele está dizendo a verdade, então ele já não é o vilão propriamente dito. Aquela expectativa de que ele fosse de fato um vilão, um ser malvado, que já estava caindo desde a primeira página, agora cai por terra de vez. A gente vê que de fato esse cara não é malvado segundo os nossos padrões de leitores de malvadez. Malvadeza? Acho que é malvadez. Acho que as duas palavras existem. Enfim, ele não é malvado como a gente pensaria que é malvado. Porque esse é o grande ponto desses romances que são chamados de enemies to lovers. O rapaz que é o antagonista e depois se torna interesse romântico, ele não pode ser malvado a ponto de ferir a nossa sensibilidade como leitores. Ele pode fazer atos ruins, atos cruéis, mas não atos que firam a nossa ética. Você nunca vai ver um interesse romântico desses maltratando um animal ou maltratando uma criança, porque isso quebraria essa construção, tornaria o interesse romântico inviável. Seria impossível que nós, como leitores, aprovássemos uma relação dessas. Então aqui ele é vilão, mas não é vilão, e os verdadeiros vilões são os servos do rei. A gente já sabe tudo isso, mais uma vez, no prólogo do livro. E aí cabe a pergunta: se o prólogo do livro já conta isso tudo pra gente, em poucas páginas, o que o livro vai ser então? Eu imaginava que o livro tinha 2 caminhos possíveis. O primeiro deles seria mais óbvio, a história do romance, a história de como essa personagem veio a se tornar assistente do vilão. Ou então é uma história um pouco mais absurda, em que nós leitores somos jogados nesse mundo e essa personagem já é assistente do vilão, já é a funcionária dele há muito tempo e etc. E a gente vai ver mais um cotidiano com alguma quebra, para gerar propriamente a narrativa. A história não se decide por nenhum desses 2 caminhos. Ela faz com que o prólogo seja esse momento de encontro, que é muito reduzido, porque um prólogo não pode se estender por muitas páginas, um prólogo não pode se dividir em capítulos, mas quando a história começa efetivamente, já se passaram 5 meses. Então, quando a história começa, nós já estamos no cotidiano dessa funcionária do vilão, dessa assistente. O que gera problemas, porque uma vez que a gente tem essa narrativa muito corrida de quem é essa pessoa, como ela encontra o vilão, como ela vem a se tornar funcionária dele, logo no prólogo, quando a história começa, de alguma forma parece que nós já conhecemos esses personagens, quando na verdade nós não conhecemos quase nada deles. Nós sabemos muito pouco, o suficiente para que o prólogo possa funcionar minimamente. E aquilo que seria uma quebra de expectativa de que o vilão, na verdade, não é vilão, algo que, de novo, a gente vê em histórias como Shrek ou Megamente. No caso do Shrek, o ogro seria o vilão, ou o dragão, depois, e eles não são. O verdadeiro vilão é o príncipe encantado. Em Megamente também, o protagonista da história é o vilão, mas o vilão de verdade da história é aquele que quer ser herói. Tem uma complexidade ali nessa mudança de perspectiva. Aqui, a história não se preocupa muito em fazer essa mudança de perspectiva. Ela só quer que o leitor acredite que existe um vilão, que é um cara malvado. No fundo, me parece que vilão é um sinônimo de bad boy. Esse cara, na verdade, não é um vilão, ele é um bad boy. Ele é o cara que é um motoqueiro, que usa jaqueta de couro, que é punk rock, e é isso. E ao invés de ser uma história da mocinha que se apaixona pelo bad boy e a família não deixa, ela é situada num contexto medieval e ao invés de ser bad boy, ele é só um vilão. É um cara sombrio, que tem um passado complicado e toma decisões questionáveis. Quando a gente reduz a história a isso, a gente consegue perceber essas fissuras que a narrativa vai abrindo. Por que a Eve desvia do senso comum se ela foi criada nesse contexto? Por que a Eve não tem medo do vilão se ele, de fato, era para ser um sujeito ameaçador? Por que não passa por ela em nenhum momento um breve pensamento de medo ou de receio? Por que ela é do jeito que é? É muito difícil responder essas questões porque a história quer que a gente só aceite. O romance só quer que a gente aceite. Ela é assim, ele é assim,
e aceita e vai seguindo. O que, de novo, como a gente pensa no ponto de vista da construção narrativa, acaba empobrecendo a história, porque a forma da gente se ligar aos personagens, a forma da gente entender o percurso desses personagens é conhecendo-os, conhecendo mais sobre eles, conhecendo mais das suas motivações e principalmente das suas mudanças. Seria interessante para essa história uma transição de medo por parte da Eve para um amor, para um afeto. Algo que a gente vê, por exemplo, na Bela e a Fera, que talvez seja o grande modelo dessas histórias de enemies to lovers. A Fera causa medo na Bela, mas ela consegue superar esse medo em nome do pai. Então ela tem um valor mais alto para não temer a Fera, e aí depois as coisas vão avançando e ela consegue reconhecer que a Fera tem os seus problemas, as suas manias, mas ela também tem um coração bom. E a Fera se transforma através da sua convivência com a Bela. Aqui a gente não vê essa transformação. Pode ser porque a história não quer que a personagem se transforme. Mas aí começa a pensar assim, então o que a história quer de fato? O que essa história quer contar? Agora vamos fazer uma pausa em Assistente do Vilão e ver o prólogo de Viúva de Ferro. Ele começa da seguinte maneira: os Runduns estavam a caminho, uma manada inteira deles, ribombando pelas planícies e levantando uma tempestade negra de poeira noite adentro. Seus corpos circulares, desprovidos de rosto e feitos de metal primordial, cintilavam sob a meia-lua prateada e o céu cravejado de estrelas. Um piloto menos experiente teria que subjugar o próprio medo para travar uma batalha com eles. Mas Yang Guang não se abalou. Na base de sua torre de observação, do lado de fora da grande muralha, ele chamou sua crisálida, a raposa de 9 caudas, à ação. Era tão alta quanto um prédio de 7 ou 8 andares, com uma superfície verde áspera. Suas garras metálicas esmagavam a terra, fazendo-a tremer. Esse prólogo começa jogando nós, leitores, numa cena de batalha. Por que ele faz isso? Porque é através da batalha, que é uma ação muito contínua, muito cheia de adrenalina, então ele já começa capturando a nossa atenção para saber como que é o desfecho dessa batalha e também como que essa batalha acontece, quais são os personagens envolvidos, os lados, como se dá essa batalha, é através de tiros, é através de espadas, de magia. Tudo isso nos ajuda a entender o mundo, o sistema de magia, a política e principalmente o tema que vai ser o tema dessa história. É o tema de vingança e principalmente um tema de poder. Os Runduns vão ser os grandes inimigos do grupo da protagonista. A protagonista, que vai aparecer só no primeiro capítulo, a Wu Zetian, também é inimiga dos Runduns porque eles são inimigos da humanidade. Os Runduns são como que alienígenas que vieram para destruir a humanidade e quase destruíram, mas alguns homens muito sábios e muito habilidosos, e aí eu enfatizo homens porque a história vai fazer essa contraposição entre os homens que oprimem as mulheres. Esses homens sábios conseguem utilizar a casca desses Runduns para criar grandes robozões, né? Basicamente é isso, são robôs gigantes que conseguem vencer ou pelo menos lutar com esses Runduns. O Yang Guang aqui é um personagem que vai ser chave para a protagonista ser colocada nesse mundo de batalhas, de seres muito poderosos e etc. Fazendo um spoiler aqui, ela vai assumir o controle da raposa de 9 caudas, que é essa espécie de grande robô gigante, depois que ela consegue superar o controle do Yang Guang. Então a gente já tem aqui todos os elementos que vão levar para a narrativa, com a protagonista de fato, mas que ainda não introduzem propriamente a protagonista. Os personagens que vão pertencer a esse núcleo, né, o núcleo principal da narrativa, e que vão agir durante o romance. Esse prólogo ele cumpre o seu papel de prólogo porque ele contextualiza. Ele gasta até bastante espaço contextualizando as coisas. Por exemplo, uma crisálida não era uma máquina de guerra qualquer. Yang Guang não a manobrava a partir de volantes ou alavancas, como faria com uma carruagem elétrica ou um aerobarco. Não, ele se tornava a máquina.
enquanto seu corpo mortal ficava instalado no cockpit, com os braços em volta da piloto concubina. E aí é importante isso, a piloto concubina é uma figura importante na história, não uma posição importante, que ele estivesse levado à batalha naquela noite. Sua mente comandava psiquicamente todas as partes da raposa de 9 caudas, fazendo-a investir contra a manada que se aproximava no horizonte. Ao longe, de ambos os lados, também avançavam as silhuetas de outras crisálidas em ação. Ou seja, o prólogo aqui está dizendo como funciona esse robozão gigante, que vai ser um grande centro, né, da magia, da ação. Muito da história envolve os robôs gigantes. É importante que ela introduza no prólogo para não ficar gastando muito tempo na própria narrativa explicando isso para o leitor, porque o leitor aceita que o prólogo é uma explicação, uma contextualização. Dá para dizer que o prólogo é um acerto de expectativas. O leitor aqui começa a formatar as suas expectativas do que vai acontecer na história. Assim como no Assistente do Vilão a gente já sabe de ter uma expectativa irônica, meio cômica, meio conto de fadas, aqui a gente já tem como expectativa esse cenário bem anime, com robô gigante lutando contra monstros gigantes, coisas assim, que vão ser o centro da história. Voltando ao Assistente do Vilão, a gente já tem essa cena que está para a parte final do prólogo, que é quando finalmente ela ganha o emprego. Se vai trabalhar para mim, Sage, precisa parar de me chamar assim. É o vilão falando. Ele dava passadas largas e Eve correu para acompanhá-lo enquanto começava a subir. Trabalhar para você? A ideia era ridícula demais. Eu não posso fazer isso. Você é mau. Ele parou abruptamente no segundo lance, encostando-se em um vitral. Sou sim, retrucou, sem fazer nenhum esforço para negar. O vilão caminhou na direção dela, impondo-se. Eve sabia que estava tentando intimidá-la. Mas você disse que precisava de emprego. Disse? Ah, sim, tinha dito mesmo, num momento de divagação. Eve estava acostumada a ter essas reflexões ignoradas, não registradas como uma candidatura de emprego. Preciso mesmo, admitiu cansada. Mas por que você me ofereceria um emprego? O que te fez pensar que eu sou qualificada para qualquer coisa que você faça? Você tem uma mentalidade implacável que considero valiosa e me ajudou, apesar de tudo que ouviu sobre mim. Ele olhou para o cachecol ensanguentado em volta da cintura. O cachecol ensanguentado era dela, né? Ela usa como uma forma de atadura para impedir que ele acabe se ferindo demais, né? Que o sangue continue saindo. Então é o momento da proposta de emprego que a gente já estava esperando desde o início por causa do título. Qual é a questão aqui? Quando ele faz essa proposta, a razão inicial é meio idiota, porque assim, você tem uma mentalidade implacável e você não se deixou levar pelos preconceitos das pessoas. Como a gente conhece muito pouco desse vilão, fica estranho a gente saber que ele tem esse tipo de valor moral, esse tipo de ponto de vista ético, do tipo, você não foi preconceituosa, então eu acho que você pode se tornar uma boa assistente. Alguma coisa assim. Ou então, a gente pode pensar que, tipo, qual é a mentalidade que ela apresentou nesse contexto que, de fato, teria capturado a atenção do vilão? O que ela demonstrou em termos de habilidade, para além de uma desatenção muito grande, né, que é comicamente grande, e uma preocupação com o bem-estar dele contra todas as expectativas. Esse é um ponto que, como estamos no início da história, fica difícil de se convencer, porque o vilão basicamente não foi apresentado como tal. Quais são os seus valores? Por que ele é o vilão? Por que ele se considera mal ao mesmo tempo em que ele não aceita a fama que tem? Ou pelo menos ele não liga para a fama que tem. Se ele gosta da fama de ser mal, de ser chamado de vilão, não seria coerente ele agir de acordo, então machucar ela ou até mesmo acabar com a vida dela, para depois mostrar, olha só como eu sou vilão, vocês têm razão em me temer. Mas se ele é tão acolhedor com as pessoas que não atendem a esses preconceitos, que não têm esses preconceitos, ele não gostaria de limpar a sua imagem? Ele não tentaria de alguma forma mostrar que não é tão vilanesco assim? Ou depois a gente sabe que ele só mata pessoas que merecem, que não são inocentes? Então, ao invés de ser visto como vilão, ele não preferia ser visto como um justiceiro e ter a simpatia das pessoas. Tá vendo como é a contradição aqui?
Ele, de um lado, gosta da fama de vilão, mas, por outro, aceita alguém que recusa essa fama. O que interessou na Eve por parte do vilão é aquilo que ele não poderia se interessar. Ele gostaria que as pessoas o temessem. Ele faz toda a questão para que todo mundo o tema, inclusive os seus funcionários. Mas por que ele se interessa com alguém que não demonstra medo? Isso poderia ser desenvolvido se fosse mais à frente da história, em que a gente conseguisse ver mais da Eve agindo e mostrando essas contrariedades. Ela fugindo do senso comum, ela tomando posições de coragem, iniciativa, alguma coisa que mexesse com o vilão sem ser só a sua mera presença. Ou o que a gente diz, porque o plot precisa avançar, né? Esse é um caso clássico de que, como a história precisa avançar e a história precisa ter uma razão para que o vilão contrate essa personagem, não vamos gastar muito tempo refletindo. É mais ou menos assim, a autora não quer se dar ao trabalho de pensar numa situação coerente com a história que ela está criando, e ela parte do princípio de que os leitores vão comprar essa ideia, porque essa é a proposta do livro. Então, se você veio ler esse livro, você sabe que ela vai se tornar assistente do vilão. Como ela vai se tornar, não importa. Eu não quero me dar o trabalho de pensar e você também não precisa se dar o trabalho de pensar muito nisso. Só vamos seguir adiante. O que eu, do meu ponto de vista pessoal, acho quase um desrespeito com o leitor, quase um abuso da boa vontade do leitor, da generosidade do leitor. Mais adiante, ele dá uma razão um pouco mais clara para querer contratar ela, o que ainda é meio complicado porque ele poderia só mantê-la refém, mas enfim. Ele diz o seguinte: vou direto ao ponto. Eu não vou te forçar, mas agora você sabe onde fica a morada do massacre, como você tão bem nomeou. Então aqui é o lugar, né, o esconderijo do vilão. Sabe que não sou imune a uma lâmina e, pior de tudo, viu o meu rosto. O vilão olhou fixamente para um cacho na testa dela. Eve devia estar com uma aparência terrível, depois de ter corrido pela floresta feito uma criminosa. Você é um risco para mim e eu não tenho tempo para deixar a Tatiana vasculhar sua mente e remover as memórias de hoje. Estou sangrando na minha camisa favorita. Você precisa de trabalho e eu estou disposto a lhe oferecer uma posição generosa com um salário ainda mais generoso. Ao perceber sua hesitação, ele suspirou e acrescentou: e posso garantir que eu nunca machuquei um inocente. A razão mais plausível para ele querer contratá-la é que agora ela sabe demais. O que é curioso porque ele poderia só, mas a história precisa avançar e tem alguma coisa no comportamento dela que o interessou. Então ele vai lá e vai tentar contratar como uma forma de fazer com que ela se torne cúmplice dele. O que seria interessante se ele fizesse isso com todo mundo da vila. Uma forma dele manter a sua fama ou impedir que as pessoas saibam demais é aliciando as pessoas. Mas parece que a história não vai muito bem por aí. E aí a gente se encaminha para o final do prólogo, que é justamente quando eles selam esse acordo e ela se torna a sua funcionária. E o que eu acho curioso é ele dizer que nunca machucou um inocente, porque, novamente, a gente tem essa contradição na figura do vilão logo no prólogo, que é, ele gosta da fama, ele gosta de ser temido, ele gosta de ser visto como vilão, ao mesmo tempo em que ele procura se justificar de alguma forma. Todas as suas ações teriam uma justificativa mais ou menos embasada, do tipo, ele não faz isso porque ele é mau, ele faz isso porque tem uma razão para tal. Então, é estranho que o vilão, ao mesmo tempo, queira ser visto como vilão e não queira. Eu acho que essa é a grande contradição que o livro pode desenvolver, mas que parece, ao final desse prólogo e pensando no que esse livro se propõe, me parece quase que um golpe. Eu diria isso, e eu sei que é uma palavra forte, mas eu sinto que é um golpe pelo fato de que a autora está apelando para elementos, aspectos, tropes que interessam os leitores, mas não quer se dar ao trabalho de desenvolver esses elementos. Ela só quer a aparência desses elementos. Ela quer um simulacro desses elementos para chamar a atenção dos leitores e aí ela conta a história que ela quiser. Eu acho que isso não passa pelos leitores gostarem ou não, passa sim por uma história que constrói problemas, está ciente desses problemas, mas escolhe não resolver esses problemas em nome de uma confiança na generosidade do leitor. Esse começo de livro, ele compromete muito o andamento da narrativa,
Porque depois disso, como você desenvolve? Eu sinto que um começo desse gera muitos problemas de desenvolvimento. Escolher por onde você começa uma história é fundamental para você poder contar bem essa história, para você poder fazer com que essa história chame a atenção dos leitores, para colocar perspectivas interessantes, para apresentar elementos do mundo, da magia, do que for. Tudo isso está contido no começo. Então, o começo de um livro, de fato, é precioso. E eu acho que essa história poderia ter valorizado mais o seu próprio começo.